Olá, eu sou Renata Bonesi e está começando mais um Papo de Sofá. E eu começo aqui na Kobe Nissan Seminovos. Vou bater um papo com Petras Lage. Ele vai falar pra gente sobre esse novo boom do mercado, os carros seminovos. Depois eu vou bater um papo com Milan Marques, que vai falar, sabe sobre o quê? Runas, os Vinks, o povo nórdico. Não saia daí. Eu espero você. Devido à falta de insumos para a fabricação de carros novos e também a alta do dólar, os carros seminovos viraram a nova vedete do mercado e estão dando um show por aí. Eu vou conversar agora com o consultor de vendas aqui da Kobe Nissan Seminovos, Petras Lage, e ele vai falar para a gente um pouquinho desse mercado aí de seminovos, né, Petras? Como que tá esse mercado? Porque tava todo mundo nesse negócio de carro novo, agora de repente seminovos. E aí, como é que tá isso? Aquilo que você falou no início, né? Devido a não ter veículos novos, né, para poder comercializar, então os seminovos estão aquecidos, né? Então o mercado de seminovos está muito aquecido. Então, à medida que for, né, chegando o carro novo, pode ser que isso mude, né? Mas a gente vai ver com o tempo. Ele tem aumentado de preço também? Sim, sim. Ele tem uns preços melhores, né? Uns preços maiores, porque são carros mais difíceis de achar. Então, esse tipo de carro, seminovo, né, é um carro que está sendo vendido acima da FIP. Me fala uma coisa, tem os seminovos e tem os usados. Como é que vocês avaliam isso, assim? O seminovo é um carro assim, acima de 2018, né? No máximo 5 anos de uso, né? E tem que estar com baixa quilometragem. No caso, seria abaixo de 20 mil quilômetros, né? Um carro desse é considerado seminovo, né? Um carro usado, né, já é um carro que já há mais de 5 anos de uso, né? Aí já é um veículo usado. Quando a gente vai comprar um carro novo, né? Tem vários planos para se comprar, banco, enfim, tudo. No caso aqui, para comprar na Kobe Nissan Seminovos, assim, oferta para o público? Claro, a gente tem bastante facilidade, a gente tem taxa de financiamento a melhor do mercado, né? A gente tem vários planos de financiamento, inclusive sem entrada também, né? O próprio banco da montadora tem uma taxa especial para todo o público, né? Então venham conferir que vocês vão gostar. Aqui, infelizmente, a gente está vivendo uma pandemia, né? E é chato a gente falar isso, mas ao mesmo tempo é uma saída. A pessoa que quer, está passando um aperto, está precisando de vender o carro, ou tem 2 carros, vai vender um. No caso, ela pode vir aqui, vocês estão comprando o carro e a pessoa já está saindo com o dinheiro na mão, é isso? Exatamente. A gente não só vende, como a gente compra também, né? E é pagamento à vista, é isso mesmo. Petras, e olha só, a pessoa está lá com um carro passando um aperto lá. Aí ela tem um carro seminovo lá, 2019, e aí, enfim, ela quer trocar por um 2015 para poder colocar um dinheirinho no bolso e continuar de carro. Tem isso aqui também? Claro, com certeza, é isso aí. A gente faz também a troca com troco, né? E a gente faz também o financiamento do próprio veículo do cliente, né? Às vezes o cliente está precisando de um dinheiro e não quer desfazer do seu próprio veículo, ele vem aqui, a gente financia, ele sai com dinheiro no bolso na hora. O carro, ele não precisa de vender o carro dele, ele vem... Ele continua com o próprio veículo dele, ele financia o seu próprio carro. Oh, que bacana! E me fala uma coisa, como é que você está enxergando, Petras, esse futuro aí da pandemia, os carros? Gente, são centenas de carros que tem aqui na Kobe Nissan Seminovos, carros assim incríveis e realmente seminovos, vocês vão ver, vocês estão vendo, né? Então, como é que você enxerga esse mercado? Você acha que ele vai continuar levantando? As pessoas vão continuar procurando? Eu acho que o mercado, mais para frente, ele vai normalizar, mas os carros que têm qualidade, né, os carros que são seminovos, né, esses aí não, esses aí vão ter o preço normalmente aí acima da FIP mesmo, porque a demanda é muito grande, né, tem muita procura.
Então, quanto maior procura, né? Então, exatamente, o cliente consegue comprar um carro de qualidade, né? Mas porém ele vai pagar um precinho a mais, mas por um produto de qualidade. E existem ainda aquelas pessoas que têm aquele... meu carro, eu troco o carro a cada 2 anos, eu troco o carro a cada 1 ano. Tem esse tipo ainda de pessoa que faz isso, sabe? Essa troca, é como se fosse eu não fico mais do que 2 anos com o carro, porque o carro dá defeito, que o carro começa a fazer isso, aquilo, outro. Existe ainda esse tipo de pessoa? Existe tanto que eu tenho cliente que acaba o pneu do carro, ele troca o carro, não o pneu, né? E tem clientes que trocam, eu tenho cliente que troca de 6 em 6 meses também, entendeu? Isso vai muito do cliente, né? Então, a pessoa fica aqui, então, com carros, você fica direto com carros seminovos aqui? Sim, sempre. Nós temos a rotatividade de veículos aqui é muito grande, o giro é muito grande. A gente pode falar que hoje a Kobe Nissan Seminovos, ela é uma das maiores lojas de seminovos do país? Sim, é isso mesmo. É uma das maiores ou a maior seminovos do país, tá? Porque a gente tem um leque de produtos seminovos, né, que é muito grande, né? É isso mesmo. Eu tava querendo só ouvir dele, porque realmente eu ouvi, fiquei surpresa. A Kobe Nissan Seminovos, ela é a maior loja de carros seminovos do país. Fica aqui no Espírito Santo. Então você, e tem a Kobe Nissan, ela tem não só aqui, né, na Lindenberg, ela também tem em Valadares, ela tem em Cachoeiro, Linhares, Ipatinga. Ipatinga, Teoflotone, Cachoeiro, Itapemirim, Linhares, igual você falou, né? E todo o estado do Espírito Santo. Então você que quer comprar um carro seminovo, a melhor escolha está aqui, porque são centenas de carros. Tanto carros importados quanto carros nacionais, não é isso, Petra? Exatamente. Pode vir para cá que a gente tem todas as opções para você. São mais de 300 veículos seminovos. Viu? E é só vir o café por conta do Petras, tá? Cafezinho todo aqui. Você vem. É o melhor atendimento, gente, do mercado. Sem brincadeira, o café daqui é maravilhoso, ainda mais que o Petras tu vai pagar. Muito obrigado. Pode vir que aqui a gente vai avaliar o seu carro com a melhor avaliação do mercado, a melhor taxa de financiamento do mercado, tá? Eu estou pronto para atender. Muito obrigado e aguardo vocês. Sem contar que todos os carros têm a garantia Kobe Nissan. Estou aqui agora ao lado de Mila Marques. Para quem já conhece, para quem acompanha o programa, já conhece a Mila, sabe que a Mila já é a nossa entrevistada, já entrevistamos várias vezes, né, Mila? Vários assuntos, inclusive já falamos até sobre bruxas, não foi isso? Que foi fantástico, foi uma repercussão muito bacana. E dessa vez, eu vou começar o seguinte, Mila, eu vou ler um pouquinho aqui e quero que você me explique um pouquinho da sua trajetória. Porque a gente já falou tanta coisa, já conversou sobre tantos assuntos. Mila, você é uma historiadora, terapeuta holística comportamental, especialista em runas e na cultura nórdica. Tem uma trajetória vasta, desde 1992, já rodou a Europa em busca do conhecimento. E eu queria que você contasse pra gente como é que você começou a sua história. Toda profissão precisa de uma qualificação. E eu comecei muito nova. Eu comecei com 17 anos, então eu ainda era uma menina e eu tinha esses símbolos dentro de mim. Eu desenhava os símbolos, eu sonhava com símbolos. Então quando eu abri uma revista e vi o símbolo das runas, eu falei, olha os símbolos que eu via. E aí eu comecei então a estudar. Mas você via, mas assim, você não sabia o que era? Não sabia, vinha pra mim em sonho. E aí nesse momento eu falei, bom, eu tenho que estudar isso, eu tenho que me qualificar para falar disso, porque eu entendo que é um chamado, eu vou ser uma propagadora dessa cultura. E aí comecei a estudar,
e passei muito tempo na Europa, fui a vários países, eu me formei como historiadora, mas eu fiz muitas disciplinas de filosofia, fiz psicologia, fiz várias disciplinas para poder ter esse título de terapeuta holística comportamental. São esses, é o que precisa hoje para ter esse tipo de qualificação. Para você ser uma terapeuta holística, quer dizer, saber olhar o indivíduo como um todo, você precisa ter uma série de competências que vão da competência pessoal, minha intuição, minha habilidade psíquica, minha habilidade linguística de conversar, mas também de informações acadêmicas, que vêm através das faculdades, do estudo técnico das coisas. A terapeuta holística, então, ela trata também o ser humano, ela trata... Isso. A terapia holística propõe olhar o ser humano de forma holística, quer dizer, de forma inteira. E eu sou uma terapeuta holística comportamental, então eu trabalho basicamente com comportamento humano. Então eu ajudo as pessoas a se entenderem, muito parecido com processos de psicologia, mas não é uma psicóloga. A psicóloga trabalha processos dela. Eu uso outras linguagens. Eu conheço, né, alguma coisa dos povos Vikings que a gente vê na televisão, em séries, talvez alguns nem conheçam, mas são aqueles povos, né, que a gente vê que comiam aquelas carnes, tomava aquela cerveja, aquelas garrafas de cerveja, aquele povo grosseiro, aqueles homens machistas, né? É o que a gente vê na TV. Eles eram assim mesmo? Bom, eu sou uma especialista em cultura nórdica, então eu costumo dizer que todo viking é nórdico, mas nem todo nórdico é viking. Existe uma diferença muito grande nisso, porque os nórdicos são os povos que nasceram lá da parte, lá de cima do norte da Europa. E alguns vikings, é um momento específico, é um recorte histórico, onde eles saem e invadem a Europa de forma geral, invadem a Inglaterra, né? Então, nesse momento, eles se tornam grandes saqueadores, e aí vem o termo bárbaro, né? Porque eles não... Bárbaro como não cristãos. Tudo que é não cristão nessa época é bárbaro. Mas eles então nós temos vários... Igual mostra na televisão. Então, vamos então agora falar do estereótipo criado em cima da cultura nórdica, que é essa cultura que eles acham que é bárbara, sanguinolenta, bélica, de armas. Não, não eram assim. Isso é um caráter novelesco, é um caráter de filme. Os vikings eram muito sociáveis. Sabe essa prática que a gente tem hoje de mandar nossos filhos estudar na Europa? Vai lá fazer intercâmbio, surgiu com os vikings. Eles tinham esse hábito. Sabe esse hábito da gente de fazer trança no cabelo, pentear e se cuidar? Isso é dos vikings. Então esse caráter bárbaro tem todo um apelo histórico, político e intencional para criar uma imagem caricata. Mas os vikings, na verdade, eram extremamente caprichosos, vaidosos. E vou te dizer uma coisa, característica marcante dos povos vikings é respeitar demais as mulheres. Eu ia entrar nesse assunto com você. Primeiro eu ia perguntar como é que eles se organizavam, né, para poder chegar nesse ponto, né, que você falou aí, que eles eram sociáveis, enfim, completamente diferente do que a gente vê na TV, porque o que a gente vê na TV realmente eram aqueles povos bárbaros. E como eles tratavam a mulher, né? Como é que era o tratamento da mulher, como é que a mulher se saía nessa sociedade. Inclusive, a minha monografia foi sobre isso, foi sobre o comportamento dos vikings nessa época. Eu tive a presença do cônsul da Dinamarca e da Noruega assistindo a minha defesa na monografia. Então, eu posso falar sobre isso para você. Os vikings, eles se organizavam era uma organização que respeita a irmandade, né? Então, toda a herança era dividida entre os irmãos, muito parecido com o que a gente tem hoje, quando os pais morrem. Então eles tinham todo um zelo e um cuidado para se respeitar, para respeitar os mais velhos, respeitar as crianças. Então tem toda uma organização que vem desse gene da divisão patrimonial. E quando eles tratam o outro com esse respeito todo, respeito pelo hóspede, pelo viajante, respeito pelo vizinho, respeito pelo mais velho, eles então também colocam a mulher em lugar de destaque. Porque nesse momento, claro que a gente está falando de uma sociedade medieval, né, Renata? A gente não pode pensar que eles têm o mesmo discernimento que a gente tem hoje. Né? Mas nós entendemos
Eles entendiam que a mulher era um elemento chave, porque ela ficava e tomava conta da casa, do lar, dessa célula familiar, das crianças, e eram elas as grandes educadoras, as grandes mestras, que faziam perpetuar a cultura. Então era um papel super importante. E mais do que isso, foi na cultura viking os primeiros relatos de divórcio, onde a mulher podia, por vários motivos, e aí tem vários argumentos, pedir divórcio daquele marido e ficar com todo o patrimônio dele. Isso no caso de adultério, né? No caso de adultério que ficava confirmado, a mulher podia pegar todo o patrimônio. E no caso de morte, se ele fosse lutar ou numa dessas viagens, né, tradicionais, viagens nórdicas, e se ele morresse, ela poderia ficar sozinha, se ela quisesse, pro resto da vida, sem precisar de homem nenhum. As lutas geralmente eram em busca de quê? De terras? Pilhagens, dinheiro, moeda, né? E aí entram, então, aí sim, um momento da história dos vikings, que eu não vou negar que eles tinham esse caráter, né, de violência, de lutar, porque eles estavam fazendo isso nesse recorte temporal, com as grandes expansões. Então não eram só eles, outras culturas também. Então assim, eles eram bravos, violentos, eles invadiam e saqueavam, isso aconteceu. Não é dizer que não acontecia. A gente também não pode fazer uma caricatura cultural deles. Dizendo que eles eram aquele povo berrão, que a gente tem aquela imagem daquele povo sujo, né? Isso. É essa a imagem que passa pra gente. Mas enfim, a gente poderia estar aqui e falar horas, eu ia amar falar com você sobre as mulheres, né? Sobre toda essa sociedade, porque ela traz pra gente, assim, ela instiga a gente em querer saber mais, né? Mas vamos lá, você colocou aqui na mesa as runas. Isso. Como é que surgiram as runas e como é que começou tudo isso? Como é que eles começaram? Por que surgiu isso? Então, as runas são símbolos da cultura dos vikings. Isso não, né, gente? Perdão, as runas, né? Não tem problema. As runas são símbolos da cultura dos vikings e é um alfabeto, tá, Renata? Eles usavam para escrever. Então, cada símbolo desse era usado para escrever. E eles escreviam em pedras, ossos, dentes, madeira, em tudo quanto é lugar. Então, eles usavam para fazer homenagens, render homenagem aos pais, para você ver o nível de fidelidade paterna, aos pais, às mães, às mulheres, às amantes. Então, eles usavam as runas para escrever. Existiam amantes, né? Sim, muito. Sério? A história medieval, ela é repleta dessa construção do amor romântico, como a gente tem hoje, é uma construção moderna. Na Idade Média não tinha esse conceito. Olha! Por isso que os vikings saíram na frente e já permitiam a separação e o divórcio se a mulher não estivesse feliz naquele momento. Por isso que é um grande feito, é uma grande informação. E as runas, elas são símbolos e cada runa dessa significa uma letra e significa todo um universo de informações, né, que a gente traz para o contexto humano, que a gente traz para entender o indivíduo. Como é que você conseguiu? Você via isso, igual você falou no início, você via isso nos seus sonhos. Como é que você trouxe isso? Como é que você conseguiu decifrar tudo isso aqui na sua vida e hoje você trabalha com isso, né? Isso é a minha profissão desde 92, eu tenho um consultório, eu atendo gente do mundo inteiro, ainda mais agora com a pandemia, eu atendo de forma remota gente de todos os níveis sociais. Os mais esclarecidos aproveitam mais o meu trabalho, então é um trabalho muito crítico, onde a pessoa pergunta, entende e quer entender o seu próprio universo. E as runas, elas são cada uma... O que elas mostram, na verdade, então, assim, só para dar uma... Elas mostram tudo sobre sua vida, sobre seu momento, elas te dão o autoconhecimento, que é a capacidade de você entender a sua vida. Esse lance de adivinhar futuro, eu vou saber da minha vida, vou adivinhar meu futuro, isso não existe não, tá? Eu vou logo avisando, não venham pra mim para adivinhar o futuro, porque eu não faço isso. O objetivo é fazer autoconhecimento, é tornar o indivíduo consciente das suas escolhas, por que ele está vivendo aquilo, por que está naquele momento da história de vida dele, e aí ele consegue tomar decisões melhor, ele consegue entender o padrão de comportamento. Isso seria, no caso, o oráculo? Isso é um oráculo. O oráculo é o nome que se dá para o momento onde duas pessoas estão conversando e essa conversa lhe é reveladora. Porque você pode conversar com todo mundo, você pode conversar com o médico e não acreditar nele ou não querer tratar com ele.
Você pode conversar com um pipoqueiro e o pipoqueiro te falar, olha, isso assim é assim e isso ser significante para você. O oráculo é quando você aceita a informação e transforma ela em uma verdade para você. Olha que bacana. O que você falou, né? Enfim, então a terapia a terapeuta holística comportamental, ela seria uma pessoa que ela iria ler o oráculo para a pessoa e através dessa leitura ela vai passar. É isso? Tô certo? Isso, tá certo. Até agora perfeito. Vai, continua. Eu vou traduzir. Traduz, por favor. Justamente, eu vou traduzir para o indivíduo o que muitas vezes ele sente e não entende. E muitas vezes o indivíduo não consegue entender o que está acontecendo. É uma dor, é uma angústia, um sofrimento, é uma sensação de não estar pertencendo àquele grupo. E quando chega a mim, eu consigo explicar, olha, você está sofrendo por causa disso, aqui está acontecendo é isso. A melhor forma de você solucionar é por esse caminho ou por aquele. E aí o indivíduo consegue fazer as suas escolhas com base em estar entendendo a vida. Tem algumas pessoas ainda que têm um preconceito e assim... vamos falar no sentido de religião, né? Isso seria contra a religião? Teria alguma coisa, enfim, ligada à religião? Não, eu não trabalho dentro de processos religiosos. Eu atendo gente das mais diferentes religiões e isso aqui tem a ver com comportamento. Então, quando a pessoa fala, eu quero mudar, mas eu não sei como... né? Eu quero mudar, mas eu preciso de ajuda. Ou então, é nesse momento que eu entro, quando a pessoa levanta a mão e fala, eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero me abrir, eu quero pensar de novo. E isso não tem a ver com religião ou dogma, isso tem a ver com vontade de mudança. Porque tem muita gente, Renato, que fala assim, eu sou casada com esse marido, ele é alcoólatra, ele me bate, mas eu tenho que aceitar, porque Deus quis assim. Para essa pessoa, nem eu vou poder ajudar, nem ninguém na face da terra vai poder ajudar. Porque ela está usando o argumento religioso para justificar. Ela está se justificando. Óbvio. No meu caso, quando a pessoa vem para mim, independe do que ela acredita, eu vou dar para ela recursos e instrumentos para que ela possa, de forma lúcida, opinar e decidir a vida dela. Ou seja, ela pode, ela quer... A primeira coisa, né, gente, é aquilo que a gente conversa, é aquilo que eu falo e sempre escrevo também no Instagram. É a vontade, né? A força de vontade, o querer mudar alguma coisa na sua vida que não tá te deixando, talvez, ir para frente em algum segmento, enfim, é mais ou menos por aí. Isso. E isso não tem a ver com religião. Não. Isso tem a ver com vontade. Vontade que tá dentro da gente, anima, é o que faz a gente querer melhorar. Qual é o público assim que mais te procura, o seu público-alvo? São pessoas muito inteligentes, normalmente são pessoas muito críticas, não é aquele perfil de gente que acredita em tudo, não. O meu cliente é aquele que critica tudo. Mas por que você está falando isso, Mila? E aí a gente começa não então... Não tem nada a ver com fé, né? Não, de jeito nenhum. É o poder do diálogo, é o poder da crítica, do diálogo, do entendimento. Então o cliente está sempre em construção junto comigo, sempre nesse diálogo. Nunca é aquela coisa do, sim, vai acontecer, ai que bom, vai acontecer. Não, vai acontecer não. Muitas coisas quem faz é a gente. Então que fique claro aqui, gente, o oráculo, a runas, ela é simplesmente uma ajuda para a pessoa que tem vontade, que quer mudança na vida, né? E não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com nada relacionado a dimensão espiritual de cada um, porque isso é muito individual. Eu tenho cliente que até hoje não sabe qual é a minha religião e nem vai saber, porque isso é muito particular, é meu. Eu atendo gente de todas as religiões. Até aquelas religiões mais tradicionais ainda assim falam, Mila, você pode ser discreta, não fala pra ninguém, não. Tem as pessoas, é o preconceito ainda, né? Mas enfim, eu vou escolher uma antes da Mila deixar uma mensagem, eu quero que você deixe uma mensagem pro pessoal, porque assim, por mim, a gente ficaria aqui horas conversando, né? A diretora tá ali já olhando, já passou o tempo, mas eu ficaria aqui, a gente ficaria horas conversando, enfim, até para saber um pouco
Vocês mandam pra gente. Se vocês quiserem saber mais, a gente faz uma segunda. Ótimo. Entendeu? A gente, de repente, pode fazer uma live também e vamos mostrar sobre todas essas. Fala rapidinho aqui, o que são esses baralhos aqui? Nós temos aqui as cartas de runas. As runas podem ser feitas em qualquer material. Conchinha, semente, pedrinha, então eu tenho ela em dados rúnicos, tenho em lâminas, em pedras, em discos de ágata, em cerâmica, em qualquer material você encontra runas. Eu tenho aqui, por exemplo, uma aliança em runas. Eu gosto de usar roupas com runas. Você postou o dia. É lindo! Tem brinco, enfim, tem decoração. Elevar essa energia de transformação e autoconhecimento para dentro da casa da gente é delicioso. Ou seja, elas são as letras. Eu São peguei símbolos. essa letra aqui sem querer. Esse símbolo aqui representa a letra H e ela significa grandes transformações na vida. Olha que linda! É um portal de transformação. E aí cada runa traz o seu universo de informações que aí a gente vai aprofundando, entendendo e vendo o que isso tem ressonância dentro de você. Que bacana! A Bila uma vez, ela me deu um chaveirinho e eu guardo, eu coloquei no meu abajur. Até hoje eu vou deitar, quando eu vejo ele lá, você me deu quase uma letrinha. Um símbolo de proteção que a gente deve colocar na casa, na cama de preferência, no nosso quarto. Tá lá no meu abajur. Todo dia eu olho lá e lembro de você. Bom, uma mensagem para as pessoas, enfim, que querem mudar. Né? A gente está vivendo um momento aí bem crítico. Não está sendo fácil para ninguém, né? Recomeços, né? Igual para mim hoje também é um recomeço, né? Começar de novo a gravar, formar a nossa equipe, enfim, tudo está começando novamente. Não é fácil, gente, não é fácil. É luta para todo mundo. Não pense que para mim é fácil, que para Mila é fácil, para minha filha que está aqui também é fácil. Não, não é. Então, assim, precisamos de ajuda? Precisamos. Precisamos de buscar pessoas para estarem do lado da gente? Precisamos. Então, assim, Mila, uma mensagem para as pessoas que querem mudar, que têm essa vontade, mas que estão aí paradas, talvez estagnadas, assim, sem conseguir visualizar um futuro. Na verdade, o medo, né, Renata? O medo faz a gente estagnar, a falta de esperança faz a gente estagnar. E toda vez que a gente tem uma mudança muito grande, é muito normal a gente se sentir perdido. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, pedir ajuda é sinal de humildade. Você pode me ajudar a resolver tal problema? Né? E existe uma grandeza, uma fortaleza nisso. Então Porque tem que ter coragem. Justamente. Para você assumir que você precisa de ajuda, você tem que ter coragem. E ninguém se faz olhando só para o seu lado bonito. Ninguém se faz olhando para a sua luz. A gente tem que olhar para os nossos defeitos, para as nossas limitações e para as nossas dificuldades. Então, quando eu faço uma consulta, eu jamais julgo o indivíduo. Eu sempre busco, de alguma forma, o lado bom, entendê-lo e fazer com que ele entenda o crescimento que ele está vivendo. Então, a minha mensagem é que acredite em você, faça disso uma grande transformação e saia desse lugar, dessa inércia, porque a vida é constante movimento. E quem está parado é que fica para trás. Ficar atento a isso, que o universo está sempre em constante transformação e a gente está aqui, transformando também. O tempo não para, não é isso? Não para, não para. Já dizia o poeta. Bom, e chegamos no final de mais um Papo de Sofá. E eu queria agradecer Clube Morena Rosa, que hoje está me vestindo com o Iodice. Queria agradecer a Kobe Nissan, que nos recebeu aqui para fazer essas matérias. A Kobe Nissan Seminovos, que nos deu uma bela entrevista. E dizer que você pode nos seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, TV Ambiental. Eu espero você. Mês que vem, provavelmente, terá transformação. Então, você pode escrever, pode indicar, enfim, se inscrever, indicar um amigo, uma amiga. É só você mandar um e-mail. Quem te viu, quem te vê, tv@gmail.com. Conta a história e aí a gente vai ver que, de repente, você vai estar do meu lado fazendo uma transformação com o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Instagram, Renata Bonese Oficial, página no Facebook, Renata Bonese, YouTube, Renata Bonese e TV Ambiental, a TV que te reconecta. Um beijo e até o próximo programa.